A que se deve o desprezo pelo mundo divino dos gregos? Por que se menospreza tanto o mundo divino dos gregos antigos? Estudado, por certo, com fervor científico enquanto objeto de interesse de antiquário, mas sem cogitar que, para além disso, como tudo de grande oriundo do passado, ele possa ter um sentido e um valor capazes de trazer-nos algo de importante. A razão principal reside, naturalmente, na vitória de uma religião que, ao contrário da tolerância de todas as anteriores, se considera a única possuidora da verdade. De modo que as concepções de todas as outras, sobretudo da grega e da romana, até então dominantes na Europa, só podem ser falsas e execráveis. Tem uma passagem nos Deuses da Grécia, do Otto, em que ele fala que o oráculo de Delfos era visitado, buscava-se a palavra de Apolo, até homens estrangeiros, homens de fora da Grécia, com outras religiões, adoradores de outros deuses, buscavam o oráculo de Delfos. E Apolo jamais se colocou como sendo o Deus, como sendo um Deus principal ou um Deus exclusivo. Ele nunca se negou a dar um oráculo para os visitantes de fora da Grécia. Mas nós, modernos, temos, por religião, cremos, quando somos crentes, num Deus ciumento. A isso se soma o fato de que os eloquentes paladinos dessa fé sempre julgaram a religião dos antigos com base em suas manifestações mais torvas. Se antes chamamos a atenção para a incomparável força criadora da concepção grega do divino, neste ponto cabe-nos ainda opor à sentença condenatória dos cristãos o fato de que as grandes épocas do paganismo grego e também do romano foram indubitavelmente mais piedosas que as cristãs. Isto quer dizer que a ideia da divindade, do que ela nos dá e de quanto lhe devemos, então impregnava mais poderosamente a existência humana como um todo. O ofício divino e a vida profana não estavam tão completamente separados um do outro a ponto de caberem ao culto tão somente determinados dias ou horas, podendo os assuntos mundanos, com seu regime próprio, ocupar à vontade quantos passos se quisesse. Um exemplo clássico disso nos dá a poesia, com a diferença entre as obras de Homero e o Cantar dos Nibelungos, a respeito do qual escreveu Goethe em sua carta a Henriette von Nebel, de 9 de novembro de 1808. Naquele tempo, isto é, nos tempos medievais, reinou o verdadeiro paganismo, muito embora com hábitos eclesiásticos, pois Homero ligava-se aos deuses, enquanto naquela gente não se encontra qualquer vestígio de um reflexo celestial. Interessante, né? A religião grega antiga era mais piedosa do que a religião cristã. Os deuses gregos eram manifestações espirituais da natureza. Não havia como se apartar deles. Eles não se apartavam da natureza. Diferente da religião judaico-cristã, em que Deus está apartado do mundo. E é preciso, em apenas ocasiões especiais, como a oração, como as festas divinas, se há uma comunicação entre o homem e Deus. Para o grego antigo, como o mundo era, se formos por Homero, os grandes acontecimentos
eram, eram feitos acontecer pelos deuses. Se virmos pelo Hesíodo, o homem fazia parte da ordem cósmica, organizada pelos deuses, né? Mantida na sua justiça por Zeus. Os primeiros cristãos, muito embora condenassem a religião antiga, posicionaram-se quanto a ela muito mais perto da realidade que seus ilustres descendentes. O cristianismo primitivo teve bastante, para ele foi bastante importante, obviamente, a religião romana e também, obviamente, a religião grega, né? Os primeiros cristãos levaram os deuses gregos muito mais a sério do que a ciência moderna julga conveniente. Ainda que estes não correspondessem à única concepção verdadeira de Deus, seriam, pelo menos, poderes demoníacos, ou seja, realidades, de qualquer modo. E assim conservaram algum prestígio até nossos dias como seres misteriosos de sedutora atração, com as quais a fantasia se entregava a um jogo mais ou menos sério. Essa ideia, essa palavra demoníaco, poderes demoníacos, não tem a concepção que se faz hoje como maléficos, mas demoníacos no sentido de daimon. Daimons, os daimones, eram semideuses para os gregos. Então está falando que para os cristãos primitivos, os deuses gregos eram poderes demoníacos, eram daimones, eram realidades, né? Não eram ignorados. E está falando que até nossos dias eles se mantêm como atrativos, sedutores. Depois voltamos.